Atos capítulo 2. Aleluia. E achou, diga amém. Amém. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Até aqui os irmãos já sabem de qual é salteado, decorado e tudo mais. Queridos, Deus, Ele é bom em todo o tempo. Ele cumpriu com a sua promessa que tinha feito, enviando o seu Filho a essa terra. Ele envia com promessa que fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez muitas pessoas se perguntem, mas como vida eterna se tem muitas pessoas partindo, morrendo todos os dias? É porque a vida eterna que Ele oferece não é aqui nesse mundo. Porque a palavra fala que aqui tudo passa, menos da palavra do Senhor. Mas quando Ele oferece vida eterna, é no céu, é junto com Cristo, é na glória. Porque lá sim é a eternidade que opera, onde não tem minuto, não tem segundo, não tem milésimo, não tem centésimo. Talvez alguém fala assim, mas no inferno também é eternidade, mas tu chama aquilo de vida, ao contrário, ali é morte eterna, porque vida eterna só no céu e só com Cristo Jesus. Aleluia. Já havia profecias do que Deus iria fazer, não só enviando o seu Filho, como também enviaria o Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28, ele vai falar: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Ou seja, havia uma promessa do Espírito Santo, ele viria também. João o Batista, quando ele está ministrando, quando ele está pregando, batizando lá no Rio Jordão, que muitas pessoas vinham de várias regiões, muitas pessoas pensavam que ele era o Cristo, porque, embora sendo profeta, não fez nenhum sinal miraculoso, não ressuscitou ninguém, não curou ninguém, mas estava uma grande incumbência de preparar o caminho, o erro, para aquele que viria diante dele. Ele pregava com tanta ousadia, com tanta autoridade. Imagina aquele homem vestido de pele de camelo, cinto na sua cintura, talvez barbudo, queimado pelo sol do deserto, mas mesmo assim as pessoas iam ver aquele homem porque ele tinha uma autoridade e o Espírito já vinha sobre ele. Por isso muitas pessoas pensavam que ele era o Cristo. É tanto que ele falava: eu não sou o Cristo, mas aquele que vem depois de mim, esse é o Cristo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, eu vou vos batizar com Espírito e com fogo. Aleluia. Estava complementando com aquela profecia de Joel. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava nessa terra, os discípulos estavam acostumados a andar por vista, a andar por presença, a ver com seus olhos, até aquela confiança, porque eles viam que Cristo estava com eles, estava na tempestade, mas sabia que Jesus estava com ele. Enfrentava a fúria dos judeus, mas sabia que Jesus estava com eles. Atravessava para o outro lado, enfrentava a tempestade, pessoas possessas, perigo de morte, mas via e sabia que Jesus estava com eles. Mas Jesus também já falou: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser condenado, o Filho do Homem vai ser crucificado, mas o Filho do Homem também vai ressuscitar. Aleluia. Aquelas pessoas esperavam um Cristo político que tirasse aqueles imperadores, o governo de Roma, estabelecesse o seu reino aqui na terra. E aí vamos ver que depois que acontece tudo aquilo, que Jesus cumpre com o que ele havia falado para os seus discípulos, que ele havia entregado sua alma, fala: Pai, em tua mão entrega o meu Espírito. E agora o discípulo é desafiado a viver por fé. A Bíblia agora era acostumada a ver Jesus presencialmente, de carne e osso. Agora o desafio era viver por fé. Viver sem ter ausência física, aleluia, mas ter que o Espírito espiritual estava com eles. É por isso que tem muitas pessoas que questionam como vocês servem Deus que você não vê, que você não enxerga, porque para muitas pessoas tem que ter algo concreto, tem que ter algo visível, algo palpável. O povo, quando saiu do Egito, era assim: Arão, faz um bezerro para nós, é Deus, que nós possamos ver e tocar, que a gente vê que está no meio da gente. Então eu quero falar para você: serve Deus que você não crê. Às vezes é aquele no nosso coração, a gente não vê, mas sente Ele batendo aqui dentro. Aleluia, nós sentimos a presença. Depois que Jesus falava que ressuscitou, ficou 40 dias que ele vem, ele vai de volta,
volta com o seu discípulo, ele se reúne, mesmo sendo com o corpo glorificado, mesmo tendo sido ressuscitado, ele atravessa aquelas portas fechadas, o discípulo estava tudo encerrado, com medo de serem mortos. Jesus, ele se alimenta, ele come peixe com o seu discípulo. Ele vai dizer agora no livro de Atos, dando continuação, que Lucas, ele vem relatando, ele escreve essa carta direcionada ao único homem que era Teófilo, relatando os acontecimentos de Cristo, aquilo que no livro de João e de Mateus tinha finalizado, que em Atos agora vem dando continuidade daquilo. E Jesus fala, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revertido do poder e do Espírito, aleluia. Jesus estava dizendo que lá que João fala, olha, eu vou enviar o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, o Consolador, o Paracleto, queridos. Jesus foi, eu falo assim que ele diz no livro de Mateus, eu não vos deixarei órfãos. Jesus não estava, aleluia, dizendo, olha, eu não vou estar fisicamente com vocês, mas vocês não vão estar órfãos, não vão estar abandonados, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, aleluia. Queridos, nós falamos assim, foi difícil para Jesus Cristo ter que descer do seu trono de glória, descer dos altos céus, a pisar nessa terra pecaminosa, se fazer homem de corpo de carne, pecadores que nem nós, mas Jesus ele veio, ressuscitou e foi de novo para o céu, e agora pense na tarefa do Espírito Santo. Depois que ele desceu, mais de 2000 anos se passou, e ele ainda está, aleluia, nessa terra, até o dia do arrebatamento, aleluia. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revertido. A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, no lugar fechado, fala que estava ali Maria, é a última passagem que cita o nome de Maria, a mãe carnal de Jesus. E fala que eles estavam todos unânimes e perseveravam em oração. Eu fico vendo aqui os requisitos para poder o Espírito descer, o Espírito habitar, o Espírito permanecer. Aqui estava começando com o quê? Com união. E unido para quê? Todos unânimes em um só propósito, em oração, aleluia. E fala que eles perseveravam. Um dos fatores que às vezes as coisas não acontecem, em nossas vidas demora de acontecer, é porque a gente começa, mas não persevera. É porque a gente ora no propósito, mas não persevera naquilo. Quando vê que está demorando, quando vê que está passando os dias, não está se cumprindo, não está acontecendo nada pelo que a gente vê, a gente já desanima, já murcha, já para. É igual a diaconisa Gil já ministrou aqui daquela mulher que era no rei e rico, que não temia a Deus nem os homens, mas de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, o rei concebeu a petição dela. E a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos em um só propósito, 120 pessoas ainda perseveravam. Queridos, em um mundo com mais de 8 bilhões de seres humanos, ainda existe aqueles que perseveram. Muitos já desistiram, já desanimaram, já retrocederam. Muitos já largou tudo de mão, muitos já viraram as costas, mas no meio dessa maioria ainda existe a minoria que persevera, aleluia. Aqueles que ainda oram, que ainda clamam, que ainda, aleluia, está no centro da vontade de Deus. E às vezes para acontecer uma grande chama, incêndio espiritual, é como eu falei da outra vez, às vezes é só um palito de fósforo. Às vezes você pega uma vela ali de uma, liga a outra. Às vezes Deus ele usa uma multidão, mas ele só precisa de um, aleluia, para tocar na grande multidão. A Bíblia fala que Jesus ele começou seu ministério com 12 homens. Homens que revolucionou o mundo. Aleluia. 12 homens. Nós sabemos a história de um que aconteceu, mas ele foi crucial na história também de Cristo e do Evangelho que nós temos hoje. A Bíblia fala, querido, que durante aquele tempo Jesus falou que ia mandar o Espírito. Depois que ele ressuscita, ele fica cerca de 40 dias com seus discípulos, ensinando, dando testemunho.
Eu imagino que foi um período ao qual os discípulos desfrutaram o máximo, mestre, já que essa é a tua última passagem que vai estar com nós fisicamente aqui nessa terra. Eu imagino que eles perguntaram, que eles pediram instrução, que eles pediram opinião, que eles necessitaram, aleluia, de aprender mais e mais, porque quando Deus falou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, imagine que os discípulos, eles não foram de qualquer forma, eles ficaram aprendendo no pé de Jesus Cristo. Ele fala, para ser professor primeiro tem que ser aluno, para ser mestre primeiro tem que ser discípulo, tem que aprender, e depois ela vai fazer o último. Aleluia. Então a palavra fala, querido, que Jesus ele fica cerca de 40 dias, e era período que das festas do Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa. Era conhecido também como festa das colheitas, que eram os primeiros frutos que era colhido. E naquele tempo vinha pessoas de várias regiões. Segundo fala que tinha cerca de 16 povos diferentes naquele dia de Pentecoste. Jesus ele ficou 40 dias. E aqui no Pentecoste eram 50 dias. Jesus disse que ele ia rogar o Pai cerca de 10 dias depois que ele tinha subido ao céu. Que quando fala que ele ia subindo, e aqueles homens ficaram olhando, e quando Jesus ele foi cobrindo nas nuvens, ele subiu cobrindo nas nuvens. E a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai vir nas nuvens de novo. Eu fico achando interessante esse mistério. Com as nuvens, a gente olha para essa nuvem do céu. Mas eu fiquei pesquisando, entendendo. Às vezes nós temos um grande questionamento. Quando a Bíblia fala assim que Deus falava com Moisés face a face, mas a Bíblia fala também que ninguém nunca viu a face de Deus. Deus falou para o próprio Moisés e ficou vivo. Mas eu fiquei olhando e estudando, imaginando de mim mesmo, porque quando eu comecei a ler a Bíblia de novo, aí eu falei, agora eu vou começar a ler mais pausado. A Bíblia fala toda vez que Moisés subiu um monte, ou quando a presença vinha sobre o tabernáculo, Deus vinha sempre o que? Em forma de nuvem, era uma nuvem que cobria, aquela nuvem era a glória de Deus, como se fosse o próprio Deus. E Moisés estava falando frente a frente com a nuvem, falando com a nuvem, como tivesse falando com Deus. É por isso que diz que ele falava também face a face. Aleluia. Quando Jesus ele sobe, fala que uma nuvem o recebe, mas a Bíblia fala em Apocalipse que quando ele vir também, ele vai vir nas nuvens. Aleluia, queridos. E a Bíblia fala aqui que eles estavam olhando, e fala com os homens de branco, fala varões galileus, porque vocês estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar outra vez. Nós vivemos debaixo de promessas. Aleluia, às vezes é promessa, aleluia, aqui na terra que Deus nos fez, que vai te levar em lugares, que vai te tornar em alguma coisa, que vai fazer isso, mas a maior promessa que nós estamos debaixo é dessa, que ele vai voltar. Ele havia falado para o seu discípulo no livro de João, capítulo 14, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vos buscar para mim mesmo, para quem eu estiver, esteja vós também. Agora os anjos que estão confirmando esse homem que está subindo, ele vai voltar outra vez. Nós estamos vendo os acontecimentos, querido, nós estamos vendo as coisas acontecendo, a palavra se cumprindo. Você que acompanha jornal, você que vê notícia, você que examina a Bíblia, você que vê as coisas no seu periférico, você vê que as coisas estão acontecendo, se cumprindo dia após dia. Aleluia. E aquela frase que nós falamos, Jesus está voltando, para muitos já não tem mais efeito. Jesus está às portas, para muitos já não tem mais efeito, tanto fez, tanto faz. É por isso que fala que será que no dia de Noé comia, bebia, casava e dava em casamento. A única coisa que ia se importar é com as coisas concernentes a Deus. Mas a Bíblia fala que eles estavam reunindo. Depois de 10 dias, quando se completa 50 dias do Pentecostes, fala que eles estão orando agora, entra naquele lugar, naquele ambiente, um som. A gente fala que foi um vento, né? Mas a Bíblia fala que foi um som como de um vento veemente. Aleluia, invadiu aquele ambiente, eles começaram a falar em línguas repartidas de idiomas, eles não conheciam, mas aqueles que ouviam, conheciam, aleluia, eles falavam aquela língua, eles não entendiam porque eles falavam a língua dele, mas aquela nova língua que Deus estava dando não era da compreensão deles, mas aqueles que ouviam, entendiam e compreendiam, aleluia. A Bíblia fala que Deus derramou e cumpriu aquilo que ele havia falado. Olha que João disse que ele vos batiza com Espírito e com fogo. Aleluia. A Bíblia fala que o nosso Deus é um fogo consumidor.
Quando ele se apresenta, aleluia, para Moisés no Monte Horebe, era uma sarça que ardia, queimava em chamas, mas não se consumia. Quando a Bíblia fala de Israel, fala: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Fala que o anjo pega o que do altar de Deus? Uma brasa, a brasa só é acesa aonde tem chama, onde tem fogo, aleluia. No altar de Deus, fala que diante de Deus quem ministra é os serafins, é aquele que arde em chamas, que com duas asas voa, com duas cobre os pés, com duas cobre o rosto e clama: santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Queridos, a Bíblia fala que aqueles homens se encheram do Espírito, aleluia. Estava falando em outra língua, mas estava cheio do Espírito. Estava falando, era em outro idioma, mas estava cheio do Espírito. Deus estava dando a capacitação para aqueles homens, para todos aqueles que estavam orando, aleluia, para fazer o IT, para suportar o jugo, o fardo, para aguentar, aleluia, as pancadas da vida, a perseguição de Roma. Deus estava dando a capacidade espiritual, aleluia. É tanto que Paulo era instruído. Paulo era um cara, era um homem que entendia falar mais de um idioma, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha muito conhecimento. Mas quando ele fala para a igreja de Corinto: ora, amados irmãos, quando eu vos apresentei para falar com vós, eu não procurei falar com palavras persuasivas, mas com palavras espirituais, aleluia. Estava dando a capacitação. Agora você vai ver, Pedro negou 3 vezes. Vai ver Pedro agora depois que o Espírito desce, aleluia. Tiago e João queriam tacar fogo lá no Samaritano. Vai ver agora nos capítulos a seguir, Tiago pregando lá em Samaria, que é quando Deus leva ele para pregar para o eunuco, aleluia. Mas o discípulo foi assim. Vai ver a vida deles depois da transformação do Espírito, aleluia, aleluia. Porque, querido, Gálatas 5:23 vai falar que se nós temos Espírito, também devemos ter o fruto do Espírito, aleluia. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, aleluia, domínio próprio. Queridos, quando Jesus foi lá na figueira, ele foi em busca de quê? Fruto, aleluia. Quando ele olha para nós, vai ficar como árvore, mas ele quer o quê? Os frutos do Espírito, aleluia. E a Bíblia fala que agora eles, cheios do Espírito, começam a pregar. As pessoas olham: não é todos esses homens judeus, porque está falando a nossa língua, nós estamos entendendo. Só que alguns olhavam e diziam assim: esses homens estão embriagados, aleluia. Eu falo, muitas pessoas vão olhar para mim e para você, e alguns vão ter visão diferente. É que tem uma frase que fala assim: muitas pessoas vai te amar pelo que você é, outras vai te odiar pelo mesmo motivo, aleluia. Talvez alguns olhavam e falavam: estão cheios de Espírito, mas outros olhavam e falavam: estão embriagados a essa hora do dia. E a Bíblia fala que não vos embriaguei do vinho, mas vos embriaguei do Espírito Santo, aleluia. Queridos, Pedro se levanta, toma a palavra e fala: varões, não estamos embriagados aqui para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel, que disse que do meu Espírito derramaria sobre toda a carne. Estava se cumprindo naquele dia, aleluia. A Bíblia fala que Pedro ele se levanta e agora começa a pregar, a ministrar, movido pelo Espírito Santo, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus. E a Bíblia fala que em um dos seus sermões ele começa a falar de Jesus Cristo crucificado, aquele Jesus Cristo que o próprio povo prendeu, crucificou, mandou matar. E aquelas pessoas olham para dentro de si mesmo e falam: e agora o que nós devemos fazer? Fala: arrependa-vos cada um dos seus pecados e seja batizado, aleluia. A Bíblia fala que nem por força, nem por violência, que é o Espírito que convence. Aí uma questão, aleluia: mas o Espírito que está na pessoa ou é o Espírito que na pessoa que está falando? Aleluia, glória a Deus. Mas o importante é que o Espírito fala, o Espírito convence. É por isso, querido, que nós devemos buscar ser revertido do Espírito Santo de Deus. O presbítero José falou aqui da geração antiga. Eu ainda sou daquele tempo que os jovens reuniam para buscar o mover do Espírito Santo. Os idosos, os mais velhos também. Você ia perguntar a qualquer criança: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pastor, aleluia. Eu quero ser missionária. Você vai falar isso hoje em dia: tu vai ser um pastor. Eu já vi pessoas falar: você está repreendido. Pessoas crentes, sério mesmo. E é missionário, está repreendido. Queridos, a Bíblia fala que o Espírito desceu, a capacitação desceu também. Jesus cumpriu com a promessa que ele havia falado, que iria derramar o seu Espírito, aleluia.
E depois do Espírito, aleluia, Deus estava dando que força para suportar o que havia de vir. Foi bonito. Eles ministrando, ganhando alma. De outra pregação, Pedro de novo evangelizou e quase 5.000 almas se entregaram sua alma a Cristo. Queridos, no capítulo 3, vamos ver agora Pedro e João, a hora nona, cerca de 3 horas da tarde, estão subindo no templo para orar. É quando nós vemos que fala que todo dia era levado como coxo e colocado na porta do templo. Os homens eram cheios do Espírito Santo, mas não deixavam de ir para o templo orar. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia fala que a hora nona eles subiram para o templo de Jerusalém para quê? Para oração. Tinha um homem lá, coxo, que era colocado na porta do templo. Ele era colocado com propósito de esmola. É quando chega Pedro e João e fala: eu não tenho um prato, eu falo que eu tenho, você te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te. E a Bíblia fala que depois que aquele homem é curado, ele dá um salto, pega pela mão direita, levanta aquele homem. Isso me fez lembrar desse versículo aqui, ó. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo, aleluia. A Bíblia fala que Cristo está sentado à destra, à direita do Pai. Eu imagino que quando Pedro estava se afundando, que ele clama a Jesus, Jesus pega na mão direita, aleluia. E nós, querido, quantas vezes já estamos afundando, e quantas vezes Deus já nos pegou na mão e nos sustentou, nos colocou de pé outra vez. Às vezes fala: não foi com minha força, foi eu que me esforcei, mas é Deus te dando força e te ajudando também, através do seu Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele homem agora já começa a entrar para dentro do templo, porque Deus não quer você no lado de fora, Ele quer você do lado de dentro, aleluia. O homem ficava na porta, mas agora ele estava no lado de dentro. Queridos, vivemos em um tempo, eu estava falando com minha esposa, que há muitos, aleluia, pessoas que são frequentadoras de igreja, mas poucas são igreja. Tem muitas pessoas que frequentam o templo, mas poucas pessoas, aleluia, ela está realmente com sua vida em Cristo. Cumpre tabela, vem todo dia de culto, mas no fim das contas ela não é a igreja de Cristo. E eu quero falar para você, igreja, que o pastor já nos ensinou também. E é o que nós sabemos, as pessoas falam: eu sou igreja. Nós somos igreja, nós somos um conjunto. É o conjunto, é o órgão vivo. Nós sozinhos não somos igreja, somos membros. A Bíblia fala que nós fazemos parte de um corpo que é o Cristo, Ele é o cabeça. Aleluia, um corpo é formado de braços, pernas, e a Bíblia fala que o menor membro, ele tem uma grande importância. Se nós vamos fazer sozinhos, sem os membros, sem o corpo, os outros irmãos, nós somos membros. E é o que eu sempre falo: um membro fora do corpo, quem morre é o corpo, é o membro. Vemos pessoas amputadas, sem braços, sem uma perna, pessoas sem um olho, sem uma orelha, mas está aí viva. E agora tu pergunta: onde é que está a perna daquela pessoa? Será que está viva? A prudência tem que ferrar. Mas a Bíblia fala que ele começou com união. E depois a gente vamos ver aqui que Deus estava dando, aleluia, força para eles. Começa agora o primeiro mártir, que é com Estevão, ali começa a perseguição da igreja em massa, de verdade. Mas eu quero falar algo para vocês, para nós já começarmos a encerrar. A igreja de Jerusalém era forte em amor. A igreja de Jerusalém era forte em fé, era grande em comunhão. Mas faltava um detalhe: a obra missionária. Foi necessário a perseguição para poder começar esse ministério. Aleluia, Deus. Olha que depois que Estevão, ele foi martirizado, ele fala: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui na região quanto nos confins da terra. E muitos morreram em lugares distantes por o Evangelho. E fala que depois que começou a perseguição, foi quando eles se dispersaram. E muitos tiveram que fugir para outras regiões. Tiveram que correr, se esconder. E aí o Evangelho foi crescendo. Por quê? Porque onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Aleluia. Aonde eles passavam, eles testemunhavam o Cristo. Aleluia. Aonde eles passavam, eles largavam a palavra. Aonde eles passavam, eles largavam uma marca registrada. Aleluia. Aonde eles passavam, alguém falava: vem, passou um cristão por aqui. Aonde eles passavam, alguém dizia: ei, teve um homem, uma mulher de Deus que passou por esse lugar. Aleluia. Porque não passou despercebido, não passou sem largar uma semente, não passou sem largar, aleluia, uma oração. Passou um homem, uma mulher de Deus aqui. E com isso o Evangelho ia crescendo, querido. Quanto mais perseguia, mais o Evangelho ia crescendo, porque as pessoas tinham que fugir. Vamos colocar aqui para Nagê. Fugiu para lá, começaram a ministrar lá. Fugiu lá para o bairro do Jussa.
e começava a conhecer o evangelho lá, porque quem fugia para lá começava a evangelizar lá, aleluia. Eu não sei para onde Deus ainda vai te levar, ou de onde Deus já te tirou, aleluia, mas querido, é com o propósito de Deus. Ele está te tirando para certo lugar, para quando tu chegar lá, o nome dele também ser glorificado. Tem pessoas aqui que já são de lugares, aleluia, que Deus tirou do lamaçal do pecado e firmou os pés sobre a rocha. Deus tirou Moisés do Egito, saiu como fugitivo, mas estava mandando ele de volta para lá. Olha, tu saiu fugido, agora tu vai voltar como libertador do meu povo. Aleluia. Aleluia. Paulo fala, eu carrego comigo as marcas de Cristo. Ele passava, largava aquela marca. E uma pessoa, querido, que ela é cheia do Espírito, ela enche também outras pessoas. A Bíblia fala que Paulo, um dia ele começava a orar e botava em posição de mão e as pessoas eram cheias. É tanto que ele chega em algum lugar e fala, já foram batizados com o Espírito Santo? Eu nem sabia que existia isso daí. E faz você ser batizado com qual batismo? Ele continua. Então Paulo colocava a mão e as pessoas eram cheias também do Espírito Santo. Aleluia. Porque o fogo inflama, queridos. Aleluia. A chama que há de nós, ela tem que queimar também para outras pessoas. Você já viu aí que quando coloca a chama em um lugar, você viu lá naquela cidade dos Estados Unidos, o tanto que aquela chama já consumiu, o tanto que ele já queimou. Se nós colocamos uma chama espiritual do Evangelho para poder incendiar pessoas, cidade, como aquele fogo, aleluia. Mas primeiro tem que queimar em nós. A Bíblia fala que quando o Espírito veio, deu capacitação para aquelas pessoas. E eu falo para nós buscarmos mais, pedir mais revestimento espiritual, buscar mais, me preparar mais, aleluia. O Espírito que desceu naquele tempo é o mesmo Espírito que ainda atua nos dias atuais. E enquanto Jesus não vir buscar a sua igreja, Ele está aqui, aleluia. Agora, para Ele habitar, fazer morada, nós temos que preparar, deixar a casa, aleluia, do jeito que agrada. Convida Ele, aquilo que não pode fazer, Ele pode limpar. Eu quero e creio que Deus tem muitas coisas para fazer em mim e através de você. Paulo fala assim, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Todos nós já temos um dom, às vezes nós não despertamos eles ainda. Às vezes está igual talento, enterrado. Paulo fala, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Só para finalizar, agora é verdadeiramente, aleluia. Queridos, estamos em um tempo, Paulo falou assim, Timóteo, combate, corrija, redaga, ensina, aleluia, ou seja, defenda a sua fé. Mas ele também advertiu Timóteo, olha, evite as discussões tolas, que para nada acrescenta, que só traz contendas. Você vai na internet pesquisar alguma coisa para complementar até no estudo, numa pregação, querido. É capaz de dar um nó na tua cabeça, tu ficar doidão, e às vezes é por coisas besteiras. E eu aprendi uma coisa, desde que não interfira na tua salvação, nem na minha, cada um fica com a sua opinião. Tem coisas que não vai agregar a nada, só vai te dar nó na cabeça. E às vezes eu não estou falando porque tem que defender a fé, mas tem hora que é coisas simples, banais, e as pessoas estão brigando aí, descabelando. Então, estude o Evangelho. Tenha a sua base de fé. Tenha a sua fé em Cristo. E que não falei, que não atrapalhe a tua salvação, nem a de outro. Cada um fica com a sua opinião. Quero dar essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.